Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Clemente Ganslúcio. Bom dia, Clemente. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Clemente, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD contínua, série que foi iniciada em 2012 pelo IBGE, hoje 6.356.000 brasileiros estão no serviço doméstico. E apesar do registro, o número de empregados com carteira de trabalho, paradoxalmente, caiu para o seu menor nível no mês de novembro. Como é que você vê essa situação, Clemente, num cenário com desemprego ainda elevado e recuperação lenta da economia? Bom, Glauco, essa é uma estatística que aparece a partir da Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio, que observa o comportamento socioeconômico, da dinâmica econômica e da dinâmica social. E um dos dados que estão presentes é justamente uma mudança para pior no mercado de trabalho, que é a volta do crescimento do chamado emprego doméstico, do assalariamento para o trabalho doméstico, porque o trabalho doméstico todos nós fazemos, preferencialmente ou prioritariamente ou infelizmente concentrado numa atividade das mulheres, uma participação menor nos homens na atividade doméstica cotidiana. A mulher sobrecarrega com esse tipo de atividade, e parte dessa atividade, especialmente para as famílias com maior ou melhor renda, acaba sendo contratado como um serviço prestado prioritariamente ou majoritariamente por mulheres. São 97% as mulheres que ocupam, são mulheres em 97% dos postos de trabalho, aquelas que ocupam esse posto de trabalho doméstico que vem crescendo. O sintoma do crescimento do trabalho doméstico assalariado, portanto contratado com remuneração, é o sintoma de um mercado de trabalho muito fraco, de um desemprego estrutural, de uma fragilidade dramática do ponto de vista da renda, obrigando pessoas, no caso as mulheres, a procurarem uma renda, e uma das formas de se ter a renda é através do chamado assalariamento, do emprego doméstico. Como eu disse, são 97%, são mulheres, no caso de 97% dessas 6.356.000 vagas. A grande maioria trabalha na informalidade, somente 1.750.000 trabalhadoras têm registro em carteira, portanto, a grande maioria, quase 72%, não tem registro em carteira, portanto, trabalham fora de uma regulação protetiva que a carteira de trabalho traz do ponto de vista da proteção para o afastamento de saúde, para a maternidade ou preparando-se para a aposentadoria. Os dados mostram também que predomina nesse tipo de ocupação as trabalhadoras diaristas, portanto, aquelas mulheres que são ocupadas por um emprego diário em diferentes residências, em diferentes casas, contratada por diferentes famílias, e isso confere a essas trabalhadoras predominantemente, quase majoritariamente, uma ocupação informal. Entre aquelas que são mensalistas, portanto, que trabalham para uma única família, ainda assim a informalidade prevalece. Mais de 50% dessas trabalhadoras mensalistas também trabalham na informalidade, são contratadas sem registro em carteira de trabalho assinada, tendo uma remuneração bem menor do que a remuneração daquelas trabalhadoras que são contratadas com registro em carteira. Desde o governo Dilma foi editado e aprovado no Congresso Nacional uma lei que regulamenta a contratação do assalariamento do trabalho doméstico, dando às mulheres contratadas os mesmos direitos dos demais assalariados registrados em carteira de trabalho assinada.
As trabalhadoras domésticas que são contratadas com registro em carteira têm um rendimento médio próximo a R$ 1.270. Já as trabalhadoras domésticas que não têm registro em carteira e que são mensalistas têm uma renda de R$ 755, portanto, uma renda bem menor do que aquela que é praticada para quem tem registro em carteira. Ou seja, o registro em carteira traz, na verdade, um sistema protetivo e uma condição melhor, no geral, com controle de jornada de trabalho, com férias, com os direitos que a legislação prevê, muitas vezes não aplicada àquelas que trabalham sem registro em carteira de trabalho. Tudo isso mostra uma precarização muito grande para um tipo de ocupação que tende a diminuir quando a economia cresce. Nos países desenvolvidos, muito dessa ocupação hoje é feita por um trabalho cooperativo, por cooperativas que prestam serviço às famílias e não para esse tipo de contratação que muitas vezes beira a semi-escravidão, porque muitas dessas mulheres não têm direito a final de semana, trabalham jornadas extensivas acima de 14, 15 horas por dia, são muitas vezes submetidas a práticas muito perversas no ambiente familiar, vivendo em condições muito precárias, mesmo em condições econômicas de famílias favorecidas. Portanto, tudo isso leva a uma situação muito dramática para esse tipo de ocupação, uma situação que revela a fragilidade do nosso mercado de trabalho, obrigando as mulheres a se sujeitarem a esse tipo de contratação. E é sempre bom registrar que o trabalho doméstico é feito por todos. Há estimativas que mostram que o trabalho doméstico, se fosse quantificado economicamente, resultaria em uma atividade econômica de mais de 11 trilhões de dólares no mundo todo, ou seja, a economia não precifica e, portanto, não estima aquilo que é um trabalho invisível, predominante feito por mulheres, e que quando vão fazer isso do ponto de vista econômico, também são submetidas a um constrangimento econômico muito severo, a perda de direitos, a desproteção, a fragilidade e a insegurança. E esses dados também, Clemente, eles mostram, né, um problema sério do discurso liberal que diz o seguinte: quanto mais você flexibiliza as regras para o registro profissional, mais o trabalhador vai poder ter oportunidade o trabalhador vai poder ganhar mais, né? Porque em tese o empregador ele conseguiria ali, economizando os encargos, na verdade dispor de uma remuneração maior para o empregado. E esse dado que você citou, né, de um rendimento médio de R$ 755 para o informal, né, para a empregada, para a trabalhadora doméstica informal, e R$ 1.269 para formal, mostra que esse discurso não condiz com a realidade, Clemente. Exato. Na verdade, a grande dinâmica na flexibilização da legislação trabalhista é tornar flexível e flexível para baixo, ou seja, o empregador tem todas as condições de diminuir os direitos, de diminuir o salário, de diminuir as condições protetivas, e a flexibilização visa retirar esses direitos de um lado, mas a legislação que fica no lugar é uma legislação protetiva do empregador, portanto, ao empregador é dada a segurança para fazer esse tipo de prática. Muito do que foi criado na nova legislação foi criado justamente para criar esta flexibilidade e a segurança para o empregador, mas os resultados, nenhuma dinâmica econômica muito frágil, próxima a uma estagnação econômica que nós vivemos no Brasil, revela, depois de uma grave crise, que as consequências dessa dinâmica são dramáticas, com essas diferenciações que estão presentes no mundo do trabalho no Brasil. A crise só agrava essa situação e a flexibilização, ao invés de dar proteção, gera possibilidade de contratações desse tipo. Aliás, no emprego doméstico também, o que mais cresceu foi o emprego da diarista e o emprego da trabalhadora mensalista sem registro em carteira. O que menos cresceu foi o assalariamento com carteira de trabalho assinado para as mensalistas, que é justamente a única forma protetiva nesse tipo de vínculo empregatício. Tá certo, Clemente. Muito obrigado pela sua participação e até segunda-feira. Até segunda. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Clemente Ganslúcio.